Olá, meu nome é Daniele Sena, eu sou nutricionista clínica esportiva, sou formada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e pós-graduada lá também em terapia nutricional e também fiz a pós-graduação em nutrição e atividade física na Universidade Gama Filho e nutrição clínica ortomolecular e fitoterapia. E vamos conversar sobre alterações alimentares durante esse período de Covid-19. E para isso eu separei alguns tópicos. Vamos falar sobre a prática Mindful Eating, que é comer com atenção, sobre hábitos de higiene, estratégias nutricionais para auxiliar ao Covid-19, ao combate do Covid e as doenças crônicas e o Covid-19. E quando nós pensamos no isolamento, nós pensamos logo nas mudanças de hábito que esse isolamento nos impôs, né? Isso fez com que nós pensássemos em nós mesmos e acabássemos olhando para dentro de nós. E essa correria, essa falta de prioridade que nós tínhamos antes, ela foi modificada por conta do isolamento que sofremos. Daí é interessante nós pensarmos nessa prática de Mindful Eating ou comer com atenção. E o objetivo dessa prática é justamente essa analogia que nós fazemos se engolimos com pressa ou falta de atenção e deixamos de perceber os detalhes e a oportunidade do que o alimento ele pode trazer para a nossa vida, do que ele pode nos oferecer. Então, o primeiro ponto que é importante a gente observar é essa velocidade da mastigação. Muitas vezes, sem perceber, nós engolimos a comida e isso prejudica muito a nossa saúde. Mesmo que o tempo para fazer essa refeição seja pouco, ele deve ser feito com muita atenção e de maneira vagarosa. Sentar-se à mesa também, isso é muito importante, e com o tempo isso vem sendo perdido. Então, comer enquanto nós andamos, isso é muito comum às vezes, né? Você está fazendo um afazer dentro de casa e você acaba fazendo as coisas e comendo, ou no seu próprio trabalho você faz as coisas comendo. Dirigir, você come também no fato, tá comendo e tá dirigindo de pé também, e isso não faz com que nós nos conectemos à nossa refeição, ou seja, o cérebro ele não consegue processar essa informação que nós estamos nos alimentando naquele momento. O terceiro ponto é observar essas sensações, perceber essas emoções. Por que eu estou comendo? Será que realmente eu estou com fome ou só estou com vontade de comer? E comer o suficiente também. Então esse é o quarto ponto. Muitas vezes a gente come por comer sem sentir se realmente a gente estava com fome e se aquela fome já foi saciada. Eliminar a culpa. E isso é um ponto muito importante para a gente, porque a culpa ela aumenta o comer sem atenção. Então, por exemplo, hoje eu estou com vontade de comer alguma comida não saudável. Então, você precisa comer com atenção. Você precisa comer de maneira devagar. Estou a fim de comer meu hambúrguer hoje, eu vou comer de maneira devagar. Porque aí eu vou prestar atenção no que eu estou comendo e por que eu estou comendo. Isso vai fazer com que a gente tenha uma conexão melhor com esse alimento e consiga entender o motivo pelo qual eu estou comendo esse alimento. Treinar. Eu costumo brincar às vezes e falar para as pessoas que hábito alimentar ele não se modifica numa única consulta, o hábito é construído, nós precisamos treinar, todo dia estar fazendo a mesma coisa para que a gente consiga repetir e fazer isso fazer com que isso seja internalizado como hábito. E outro ponto muito importante é agradecer. Muitas vezes no dia a dia nós fazemos as coisas de maneira tão corrida e a gente não consegue agradecer a quem fez a comida, não consegue agradecer o motivo pelo qual o Criador nos deu aquele alimento, agradecer porque nós temos aquele alimento à nossa mesa. O coração grato ele faz com que você saboreie melhor o alimento. Tudo isso faz parte dessa prática Mindful Eating e é uma prática muito boa na nutrição comportamental, porque a partir do momento que você consegue mudar o seu comportamento, você consegue aceitar o alimento de uma maneira diferente. Aí vocês podem
perguntar, Daniele, mas por que falar sobre isso no momento de pandemia? Porque o momento de pandemia fez com que nós olhássemos para nós mesmos. E esse momento fez com que muitas práticas e comportamentos na nossa vida pudessem ser revistos. Isso foi uma coisa muito boa. Então a gente tem que pensar sempre o que esse lado, o que essa coisa ruim pode trazer para a gente de benefício. Hábitos de higiene. Aí eu trouxe para vocês orientações de uma cartilha, orientações nutricionais para enfrentamento do Covid-19 da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É uma cartilha que eu recomendo, de muito fácil leitura, tem muitas orientações importantes. Desta cartilha eu só trouxe os hábitos de higiene aqui, mas ela é facilmente encontrada na internet e é uma leitura boa para a população em geral. Então, recomendo que, para quem quiser aprofundar melhor nesse assunto, vai ser interessante. Então, o primeiro ponto é quando higienizar as mãos para evitar a contaminação dos alimentos pelo coronavírus. Após manusear os alimentos crus ou ainda não higienizados, no caso de hortaliças, frutas e legumes. Esse ponto aqui, antigamente, a gente tinha até uma recomendação que nós podíamos pegar o alimento, comprar o alimento, deixar o alimento dentro da geladeira e higienizar na hora do preparo. Outros já falavam que a gente precisava higienizar o alimento quando chegasse em casa e depois higienizar durante o preparo. A gente sabe que a melhor maneira é essa segunda, a gente higieniza quando chega em casa e higieniza antes do preparo. Porque se nós trouxermos o alimento da rua, colocarmos na geladeira e já tiver algum alimento que seja pronto para consumo, a gente vai acabar contaminando aquele alimento também. Mesmo que depois aquele alimento passe por algum processo, vai ser levado ao fogo, mas você pode acabar consumindo o alimento cru que já tinha sido contaminado. Antes de manipular alimentos prontos para consumo, então o alimento já está pronto ali para ser consumido, está no seu prato, você não vai passar mais por processo nenhum, dali do teu prato você já vai comer, você precisa higienizar a mão, porque um simples contato com uma outra superfície pode contaminar aquele alimento. Antes de comer, porque às vezes a gente acaba colocando a mão mesmo no alimento, tocando alguma parte do talher ou do prato, isso prejudica também. E uma coisa importante é lavar as mãos com água, sabão, água corrente, sabão, e lavar o dorso das mãos e o antebraço também, locais onde nós temos contato à mão direto, né, a parte mais direta. Então é importante a gente estar fazendo essa higienização correta, porque esses hábitos de higiene que foram mesmo perdidos ao longo do tempo, eles estão sendo retomados de uma maneira mais direta, porque a contaminação está sendo justamente por causa dos maus hábitos de higiene. Higienização de superfícies, então os utensílios usados na cozinha, talheres, facas de corte, espátulas, pegadores e as superfícies de preparo, bancadas, tábuas e mesas, devem ser higienizados corretamente, pois podem ser fontes de contaminação, ou seja, pegou uma maçã ali que está pronta para consumo, você vai consumir crua, pegou a sua tábua, colocou a maçã em cima da tábua e cortou. Se aquela tábua ali tivesse sido contaminada por outra coisa, você contaminou a sua maçã. Por exemplo, alguém chegou na sua casa, não lavou as mãos, colocou a mão na maçaneta. Uma outra pessoa que já tinha lavado as mãos, colocou a mão na mesma maçaneta, pegou a faca e foi cortar a sua maçã. Então aí nós já tivemos uma contaminação do próprio alimento com o vírus. Higienização de frutas e hortaliças, que é importante a gente higienizar todos os alimentos in natura, frutas, hortaliças e vegetais de forma correta para poder evitar essa contaminação por micro-organismos. Então, lavar folha a folha, tirar as partes ruins, lavar em água corrente as frutas, hortaliças uma a uma, ou folha a folha, desinfetar em solução clorada por 15 minutos com uma colher de sopa de hipoclorito de sódio ou água sanitária sem alvejante para 1 litro de água.
Isso aqui é importante a gente tomar cuidado com onde a gente compra essa água sanitária. Se essa água sanitária foi diluída de maneira correta. Existem produtos também no mercado que eles já são reconhecidos, já tem um selo direitinho e já são próprios para higienização. E já estão na quantidade certinha para a gente evitar contaminação. Porque o que não pode acontecer é a gente fazer a higienização correta e acabar aumentando muito a quantidade de produto químico e ter uma contaminação química na gente. Então a gente acabar se intoxicando. Secar com auxílio de papel toalha ou centrífuga de alimentos e guardar na geladeira. Foi aquilo que eu falei, para o alimento não ir contaminado para dentro da geladeira. Uma coisa interessante é que tem gente que às vezes acha que o vinagre vai matar e não mata. Então é preciso colocar mesmo em solução colorada e tem que ser diluído de maneira adequada para não gerar intoxicação. Orientações importantes: desenvolva suas habilidades culinárias, tendo cuidado de preparar os alimentos de forma segura. Então, nós precisamos nos observar como nós temos preparado. Se durante o preparo, na correria da cozinha, a gente não pega a faca que a gente cortou a carne crua e vai cortar a alface, porque a alface vai ser usada sem passar por nenhum cozimento e a carne vai ser cozida. Então, vai gerar uma contaminação da carne com a alface. Distribua as responsabilidades e a alimentação na sua casa. Então, nós precisamos dividir as tarefas. Uma pessoa sobrecarregada, ela deixa passar alguns hábitos de higiene, que são importantes. Seja crítico na sua alimentação. Onde você for, observe para ver se a higienização está sendo feita de maneira adequada. E se você tiver dúvida, chegue em casa, pesquise em fontes seguras. Existem muitos mitos e publicidade enganosa em torno da alimentação. E é o que a gente mais vê, fake news, falando várias coisas, então a gente tem que pesquisar antes de passar a informação adiante. Avalie as informações que chegam até você e aconselhe seus amigos e familiares a fazerem o mesmo. Nosso terceiro tópico: estratégias nutricionais para auxiliar no combate ao Covid-19. O que a alimentação ela pode ajudar a gente em termos imunológicos para fortalecer, o nosso corpo se o vírus alcançá-lo? Então, para isso, a gente vai pensar numa batalha. A doença, o Covid, é uma batalha, uma guerra que a gente está enfrentando. Então, nós temos soldados sendo recrutados pelo nosso corpo, e esses soldados nós vamos chamar do sistema imunológico contra um vírus que está chegando no nosso corpo. E nós temos ouvido muitas queixas de fadiga, perda muscular, as pessoas estão ficando muito cansadas, exaustas após a contaminação do Covid. E esse processo infeccioso ocasionado pelo Covid, ele gera toda uma inflamação, ou seja, a doença ela abate boa parte dos nossos soldados e nós ficamos com o nosso sistema imune mais enfraquecido após essa contaminação. Então, esse processo infeccioso que requer muito do nosso corpo, ele gera um catabolismo, ou seja, o nosso músculo ele é consumido na tentativa de sobrevivência ao ataque desse vírus. Em consequência, nós temos um corpo pós-Covid com fraqueza e cansaço aos pequenos esforços, devido a essa perda muscular. Então, foi o que eu falei, nós estamos numa guerra. Então, vamos pensar primeiro no nosso sistema imune. O que a gente pode fazer para reforçar os nossos soldados? Então, nós temos zinco, selênio, os aminoácidos, além da vitamina C e a vitamina D.
Vamos pensar nos alimentos que vão trazer esses nutrientes para a gente, porque a gente precisa entender que o nosso corpo ele é composto e ele necessita de várias coisas, não é só uma coisa. Então aqui eu vou trazer para vocês os alimentos, mas na verdade a história do prato saudável, do prato colorido para poder trazer o maior número de nutrientes, isso é importante a gente estar observando. Então, o zinco está presente em vísceras, carnes, aves, peixes, crustáceos, leite, derivados e ovos são as principais fontes. Então, são alimentos que a gente precisa ter no nosso dia a dia. Então, o zinco ele é absorvido no nosso intestino. E essa deficiência do zinco, ela prejudica o nosso sistema imune, dificulta a cicatrização de feridas, causa perda de apetite, entre outros problemas. Então, essa alimentação adequada já alcança a recomendação de zinco. Então, a gente precisa fazer essa alimentação de maneira mais consciente. A deficiência de selênio, ela aumenta o risco de infecções. Então, a gente precisa ter uma alimentação, precisa se observar com alimentos contendo nozes, castanha do Brasil, que é a antiga castanha do Pará, grãos integrais, germe de trigo e frutos do mar. Então, em casa, por exemplo, a gente pode fazer um mix, né? A gente pode triturar castanha e nozes, colocar uma colher de chá, fazer um trituradinho em cima da nossa salada, ou em cima de um iogurte, para a gente poder ter essas fontes. Então, não precisa de muito. 2 castanhas já é o suficiente. Os aminoácidos, então eu falei que a gente tem a deficiência, a perda muscular devido ao catabolismo de proteínas, então os aminoácidos eles são importantes para isso. Então a gente precisa nessa dieta balanceada ingerir esses aminoácidos, triptofano, valina, fenilalanina, treonina, lisina, isoleucina, leucina, metionina, que são os aminoácidos essenciais. Então, uma das funções dessa proteína é a composição dos anticorpos. Então, esses anticorpos, eles vão participar da defesa do nosso organismo. Então, alimentos de origem animal em geral, o famoso arroz com feijão vai formar a proteína essencial para o corpo. Grão de bico, quinoa, que é uma proteína vegetal completa, muito boa também, que é importante também, principalmente para os vegetarianos, então vai suprir a necessidade de proteína quinoa. Por isso que é importante a gente também tomar cuidado com dietas muito restritivas. Então, eu não posso simplesmente numa dieta ficar tirando arroz e feijão. A gente precisa substituir por outras fontes de proteínas também, que são tão saudáveis quanto os dois. Então, por isso que é importante a gente estar sempre consultando um nutricionista para adequar o nosso estilo de vida a uma alimentação saudável. A vitamina C, que estimula a produção dos leucócitos e do interferon, causada pela infecção por vírus, então aumenta a resistência a infecções. Então está presente em frutas cítricas, laranja, goiaba é fruta cítrica, morango, maracujá, limão, hortaliças e vísceras também. Então o teor de vitamina C das frutas e vegetais vai variar de acordo com o solo, o grau de maturação, ou seja, se o alimento foi recolhido muito cedo do pé ou não. Então isso é importante a gente observar se os alimentos são da época ou não. Alimentos da safra são alimentos que têm uma quantidade maior de vitaminas e minerais. A vitamina D, que existem evidências experimentais de que a vitamina D contribui para a modulação do sistema imune. Então, a gente tem observado muito, fazendo testes em pacientes, vendo se eles têm deficiência ou não de vitamina D. E a importância também de estar se expondo à radiação solar, pegando sol, para poder fixar essa vitamina D nos ossos. Então, ela é encontrada em óleos de fígado de peixe, manteiga, nata, gema de ovo, derivados de leite. E a gente tem o nosso tão temido cavalo de Troia. Então, quando a gente lembra do cavalo de Troia, né, que ele foi criado durante a guerra lá de Troia, o conflito entre os gregos e troianos, os gregos eles tentavam entrar
na cidade de Troia e não conseguiam porque os muros eram muito altos, eram bem protegidos. E eles criaram uma estratégia, fizeram um cavalo, deram para Troia, um cavalo oco, né, onde estavam presentes todos os soldados gregos. E quando os troianos receberam aquele cavalo, e quando eles foram dormir, os gregos saíram de dentro do cavalo e mataram toda aquela cidade. Eles conseguiram entrar. Então, o que isso tem a ver com a nossa alimentação? Existem alimentos que são verdadeiros cavalos de Troia. Existem alimentos que eles vão tomar conta da nossa imunidade sem que a gente perceba, e quando a gente se dá conta, a nossa imunidade já foi destruída por eles. Então a gente vai citar alguns desses alimentos. Então, o excesso de álcool, excesso de sal, açúcar, cafeína, são alimentos que enfraquecem o nosso sistema imune, que se nós deixarmos no dia a dia fazerem parte da nossa alimentação, eles vão destruir o pouco que a gente tem. Então, o álcool, se você estiver bebendo muito, é importante você se observar e consumir bebida alcoólica de maneira moderada. Não mais de uma bebida por dia para mulheres ou 2 para homens. E se você acha que pode precisar de ajuda com relação ao álcool, não hesite em procurar um profissional. É importante a gente sempre se observar e observar os comentários também que ocorrem ao nosso redor para saber se a gente está consumindo muito ou não. O sal. Então, o sal a gente pensa também nos alimentos ultraprocessados que contêm muito sódio. Então, a gente precisa tomar cuidado porque alimentos enlatados, pizzas congeladas, macarrão instantâneo, mesmo que você não use o tempero, mas o próprio macarrão instantâneo já tem uma quantidade alta de sódio, sopa enlatada, eles têm uma quantidade grande de sódio que vai prejudicar a nossa nutrição. O excesso de açúcar, então a gente não precisa retirar totalmente os carboidratos, mas o excesso, o excedente contínuo a curto prazo, ou seja, numa única refeição, você colocar um excesso de açúcar, isso vai prejudicar a sua saúde, porque vai aumentar de maneira muito brusca esse açúcar no teu sangue e talvez o teu corpo não esteja preparado para receber isso. O excesso de cafeína. A gente sabe que o café, o chá mate, chá preto, chá verde que contém cafeína, eles protegem a saúde por causa dos níveis de antioxidantes que são ligados ao efeito anti-inflamatório. Só que o excesso, ele prejudica o sono, e esse resultado pode aumentar a inflamação e comprometer a imunidade. Então, quem não dorme direito vai ficar prejudicado em relação à imunidade, vai enfraquecer a sua imunidade. Doenças crônicas e Covid-19. Então, quando nós pensamos em doenças crônicas, seja diabetes, hipertensão, câncer, doença renal, por exemplo, a gente tem que pensar que o seu corpo ele já combate essa doença de maneira contínua. Então, vai chegar um outro vírus aí que vai requerer mais soldados para combate. Então é por isso que as pessoas com doença crônica, elas sofrem mais e fazem parte desse grupo de risco, porque são pessoas que já recrutam os próprios soldados para a doença que elas têm. Então a gente não sabe direito o efeito do vírus sobre o corpo humano. Cada um vai reagir de uma maneira, cada um tem um sistema imune de uma certa maneira, e a gente sabe que os fatores ambientais, o estresse, a ansiedade, prejudicam também nosso sistema imune. E quando a gente fala que todas essas nossas defesas são acionadas, elas são acionadas para as duas coisas. Então, uma coisa vai acabar sendo prejudicada em relação à outra, seja o diabetes descompensar ou seja o Covid levar à morte. Então, nós temos uma doença que já existia no nosso corpo e agora uma nova doença. Então, é como se você estivesse batendo no soldado já machucado. Ouvimos relatos, a gente ouve muito relato chocante, né, de pessoas do pós-Covid, pessoas que não tinham nenhum problema e de repente desencadearam problemas.
Isso acontece por causa dessa perda de defesa. Uma doença que talvez já tivesse escrita lá no seu gene e se aproveitou para tomar forma por causa desse fator ambiental que surgiu, que foi esse novo vírus. Então, como conclusão, eu quero trazer para vocês, cuide de você, se preocupe com você. É um momento que nós estamos tendo na nossa sociedade que a gente precisa rever muitos conceitos. Não só o conceito familiar da questão do isolamento, o conceito de cuidado com o seu próximo, mas principalmente o conceito de cuidar de você mesmo. Prestar atenção na sua alimentação, o que você tem feito, qual tem sido a sua prioridade. Você tem sido a sua prioridade? Então, é isso que eu quis trazer para vocês hoje. Espero que vocês estejam aproveitando o máximo possível. E qualquer dúvida, eu estou aqui nessas redes sociais, podem me procurar. Muito obrigada.